Uma questão de economia. Todas as terças-feiras na Voz da Planície. Um programa da responsabilidade do NERB para revelar boas práticas empresariais. Terça-feira é sempre dia de Uma Questão de Economia aqui na Rádio Voz da Planície de Beja. Este programa é feito em parceria com o NERB. Hoje temos novamente connosco o Gonçalves do NERB. Muito bom dia, Ana. Muito bom dia a quem nos está a ouvir. Sim, hoje trazemos um convidado, não é um empresário, mas é aqui pelas boas práticas que fazemos, um bom exemplo do que se faz na nossa região. Trazemos como convidado o professor Rui Silva, professor do Instituto Politécnico de Beja, da STIG, que nos vai falar sobre um bocadinho sobre um evento, o 15º evento simpósio SIMSIC, um evento de segurança informática e cybercrime, que se vai realizar amanhã, a partir da manhã, quarta-feira e quinta-feira, aqui em Beja. O professor Rui Silva, muito obrigado por ter aceitado o convite. Rui, eu vou só acrescentar aqui uma coisa que o Hugo não referiu. Além do Rui Silva ser professor do Instituto Politécnico de Beja, está ligado à entidade do IP Beja, que mais diretamente tem a responsabilidade desta organização, que é o Laboratório Binet. Exatamente. É a partir do Laboratório Binet depois que tudo se concretiza e tudo se arruma. Podemos começar por aí. Portanto, o Binet é uma estrutura interna do IP Beja. Portanto, o Binet não tem existência fiscal, o Binet é IP Beja, mas o Binet, tal como muitos outros laboratórios, é uma estrutura interna, ou seja, é uma estrutura do IP Beja, na qual há um conjunto de pessoas que trabalham em uma determinada área. Nós chegámos a este laboratório já em 2009, portanto foi integrado na estratégia que definimos nessa altura, em 2009, de criar aqui um centro de trabalho, ou um grupo de trabalho no âmbito do combate ao cibercrime e da cibersegurança. E da mesma forma criámos o Binet. Decidimos nessa altura criar um evento anual para disseminar o que andamos a fazer e para trazer cá à nossa cidade quem saiba ou quem possa trazer um contributo de conhecimento nas áreas que nós abordamos. E esse é o SIMSIC. Portanto, o SIMSIC começou, já vai este ano para a 15ª edição. Só houve um ano que não fizemos SIMSIC, foi no ano do Covid. Optámos por ser contra a maré, toda a gente a fazer eventos online, e nós nesse ano optámos por não fazer, ainda que o SIMSIC seja sempre transmitido online. Vai ser transmitido online novamente este ano, portanto, no YouTube, em streaming, mas este ano foi o único ano que não fizemos. Portanto, em relação ao SIMSIC deste ano... Se calhar antes de falarmos do SIMSIC propriamente dito, era importante para quem ouve esta questão de economia ter uma ideia da importância que o Laboratório Binet já tem. O Laboratório Binet é uma estrutura interna do IP Beja que trabalha com as mais altas instâncias mundiais. Portanto, temos uma estrutura que trabalha, para as pessoas terem uma pequena ideia do que é que estamos a falar, com a Interpol, por exemplo, na área do cibercrime. Se calhar convém dizer quantas pessoas é que o Binet já tem e que trabalho é este invisível que o Binet faz. Sim, nós temos low profile por opção e não queremos assim, vamos fazendo o nosso trabalho. Exato. Nestas alturas lembramos que isto existe. Exato. E que é importante, mas é sempre bom. É um bocado isso. Portanto, aqui o Binet, quando nós criámos este grupo e começámos a dizer que nós definimos doutrina no nosso país em termos de cibersegurança, ok? Em termos de segurança informática, na altura, o termo de cibersegurança surge depois. Porquê é que nós criámos porquê é que nós fomos tão procurados por entidades do Estado? Porque quando nós dissemos em 2009, quando criámos o nosso laboratório, quando decidimos criar este evento anual, quando ao mesmo tempo também decidimos criar um mestrado de Engenharia de Segurança Informática, assumimos que íamos ensinar a atacar sistemas. E aqui é que foi foi o ponto de destaque, foi aqui o mote que levou à nossa relevância a nível nacional. E a questão é muito simples. Se nós criássemos em 2009 um laboratório de redes de computadores em Beja, há carradas de laboratórios de redes de computadores pelo país. Lisboa, Aveiro, Porto, não é? Claro. Se criássemos uma coisa cá que fosse muito boa, mas que já existisse noutros sítios, o nosso contributo podia ser muito bom, mas não era diferenciado. E nós, quando criámos este laboratório Binet, que se assumiu como o primeiro laboratório de hacking do país, o primeiro laboratório no país que assumia que ia ensinar a atacar sistemas, fizemos a diferenciação e positiva. Porquê é que é positiva? Porque o que nós argumentámos na altura e que foi criticado, e já vou às instituições que foi a questão que colocou, ao mesmo tempo quando nós dissemos que íamos ensinar a atacar sistemas, ao mesmo tempo que o meio académico, universidades e politécnicos diziam que isso não se faz, que ensinar a atacar sistemas é um risco, estás a criar delinquentes, ao mesmo tempo que isso aconteceu, as entidades do Estado, nomeadamente as polícias criminais, forças de segurança e forças militares e serviços de informações,
entenderam que esse é que é o caminho. Porquê? Porque se nós ensinarmos a atacar, damos mais consciência da defesa. Se nós ensinarmos a atacar no sistema, quem sabe atacar sabe defender. Se nós só ensinarmos a defender, que foi o que eu ouvi a vida inteira enquanto estudante e até essa altura que criámos aqui no nosso laboratório, os ataques continuavam a existir. E em 2009, com a influência do ciberespaço cada vez maior, era muito previsível que o cibercrime acontecesse, ou seja, que o crime se transportasse para o ciberespaço. E foi essa visão que nós tivemos na altura, de criar aqui um laboratório que fizesse face a essa realidade que estava emergente, que eram os crimes no ciberespaço, que é o cibercrime, portanto, que deu origem a este laboratório, que se diferenciou positivamente no país por ensinar a atacar sistemas para dar mais consciência de defesa e formarmos aqui profissionais de cibersegurança com mais capacidade. Isso teve duas reações imediatas. Por um lado, o meio académico, como disse, e nesta área nós somos poucos e conhecemos todos no país, toda a gente disse que o que se ia fazer aqui não se faz, não se deve fazer, que é um erro. E, por outro lado, as forças de segurança do Estado, policiais e de investigação criminal e de serviços de informação, disseram que é esse o caminho, e foi daí que veio depois a relação com a Polícia Judiciária, com a Interpol, com o Gabinete Nacional de Segurança, com as Forças Armadas e tudo isso. Só mais duas notas para concluir isto em relação ao laboratório. Do laboratório. A primeira é que nós propusemos o nosso mestrado, portanto, em 2010, na sequência daquela estratégia que definimos, e começou a funcionar em 2011. Ora, foi o primeiro no país. E o que é que aconteceu? E já estamos em 2025. O que aconteceu é que o nosso modelo foi copiado por N instituições. Eu sou perito da A3ES, portanto, a instituição do nosso país que faz a avaliação de cursos do ensino superior, já há uma série de anos, e fiz parte de uma série de comissões de avaliação de propostas de novos cursos que são exatamente iguais àquilo que nós criamos aqui em 2011. Ou seja, esta primeira nota era para dizer que aquilo que foi uma crítica que foi feita à nossa iniciativa de criar aqui uma estrutura para ensinar a atacar sistemas, foi depois uma boa prática replicada. E um modelo muito replicado por o país todo. Portanto, agora, aqui uma segunda nota em relação a essa questão das instituições que desde o início que nos acolheram e nos convidaram para uma série de coisas, entre as quais a Interpol, que disse que decorreu de 2010 a 2014 de forma firme. Essa segunda nota é muito importante e passa desapercebida. É que nós temos no nosso país duas estruturas super importantes em termos de segurança no ciberespaço. Temos o Centro Nacional de Cibersegurança e temos o Centro Nacional e temos o Centro de Ciberdefesa, que agora até se chama Centro de Operações. Mas, pronto, assim que, para se perceber bem, temos por um lado o Centro Nacional de Cibersegurança e por outro lado o Centro de Ciberdefesa. Ok? E o que é que acontece? Porque é que isto é importante dizer? Porque o UBINET foi a única estrutura no país, de todo o tipo de estruturas, que teve na Comissão Instaladora do Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, nós participámos na Comissão Instaladora do Centro Nacional de Cibersegurança em 2012 e também, e em simultâneo, portanto, acumula com esta participação uma outra participação que foi na edificação da Escola de Ciberdefesa. Porque a Escola de Ciberdefesa, que está na dependência do Centro de Ciberdefesa, que, como disse, agora é Centro de Operações, foi criada no âmbito da reformulação das Forças Armadas. Aliás, o Almirante Gouveia Melo, que na altura ainda não estava nisso das vacinas, veio a Beja e visitou-nos. E nem como candidato à presidência da República, que já o definiu. Exatamente. Nessa altura foi em 2019, antes do Covid. Foi antes do Covid que ele esteve cá e penso que terá ido a outros sítios no país inteiro. E depois escolheu-nos a nós, como estrutura de ensino, para ajudar o Estado-Maior-General das Forças Armadas a edificar a Escola de Ciberdefesa. Portanto, nós começámos a trabalhar com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, ou seja, na edificação da Escola de Ciberdefesa do Centro de Ciberdefesa, em março de 2022. Foi um projeto do ano de março de 2022 até fevereiro de 2023 e depois correu bem e foi renovado por mais 3 anos, foi renovado de março de 2023 até fevereiro de 2026. Portanto, um projeto a 4 anos da nossa estrutura IP-Beja, ou seja, o UBINET dentro do IP-Beja. O UBINET é IP-Beja. Estou a dizer isto desta forma porque há muita gente que às vezes me diz, até mesmo no nosso instituto, algumas pessoas dizem, então, mas o que é o UBINET? O UBINET não existe. O UBINET existe. O UBINET é um laboratório do IP-Beja como é um laboratório de qualquer outra coisa. Sei lá, Solos há vários laboratórios é uma estrutura interna do IP-Beja. Portanto, e era esta segunda nota, ou seja, nós temos esta diferenciação positiva que nós criámos em 2009 tem dado frutos, quer ao nível da relação com outras instituições e esta última nota para reforçar que quer com o Gabinete Nacional de Segurança na criação do Centro Nacional de Cibersegurança em 2012, quer com o Estado-Maior-General das Forças Armadas na edificação da Escola de Ciberdefesa, que começou em 2022, diferenciam aqui o nosso trabalho. Este preâmbulo era necessário para as pessoas perceberem porque é que o CIMSIC já tem
tudo isso que aí está nesse programa. Portanto, não é um evento qualquer, não é? Um evento que vem em crescendo e associado a este laboratório. Por isso é que traz gente como tem. Sem dúvida. A ver aqui um bocadinho o grupo de oradores que aqui está, o professor Rui ainda vai falar, é pessoas é de tirar o chapéu, não é? É tirar o chapéu. Eu vejo aqui ex-membro do governo, que é ex-deputado, responsável de especialista em assuntos militares, etc. Ou seja, é mais uma vez reforçar. Que eu pessoalmente já sabia, a Ana também, nós temos a nível de informática temos os melhores aqui. Os melhores, não é? E essas boas práticas têm que ser, que não é para todos. É por isso que temos algumas empresas que querem vir para cá de trabalho na área para recrutar aqui os nossos estudantes, aqui os futuros técnicos a nível, os que formam, os que vão formando e que se vão formando. Mais uma iniciativa que temos que levar e dar os parabéns a quem está à frente disso, o professor Luís Silva e toda a sua equipa que tem feito um bom trabalho. Aliás, o CIMSIC é feito pelo Laboratório Binet e também pelo mestrado do que o Rui estava a falar. E agora sim, Rui, vamos entrar no programa. Novidades este ano. Portanto, este ano o tema do CIMSIC é a desinformação. E porquê a desinformação agora? Tão atual. Nós começámos a estudar desinformação há 2 ou 3 anos, assim para tentar perceber o que é isto de desinformação, porque a desinformação é uma prática na área da comunicação. Nós somos informáticos, não é? Mas o ciberespaço é o meio de comunicação. E nós, somos jornalistas, lidamos com isso todos os dias. Exatamente. E, portanto, como é que se transporta, ou melhor, a passagem ou a transformação digital da desinformação, ou seja, utilizar o ciberespaço para desinformação, está a acontecer agora, nomeadamente com estas últimas evoluções conhecidas da IA. Portanto, começou a ser um tema que vai ser de certeza utilizado não só para a desinformação propriamente dita, ou seja, formar opiniões de acordo com a nossa vontade, criando desinformação, mas também para a área do cibercrime, as fake news, os AI scams. Portanto, há uma série de práticas de cibercrime que tiram partido da inteligência artificial e que depois se disseminam pelo ciberespaço. E isso forma uma área, que é a área da desinformação, das fake news, dos AI scams, que é uma área de estudo e que deve merecer a nossa atenção. E este ano o tema é esse? Este ano o tema é este. Nós começámos a estudar isto já, como disse, há 2 anos e pouco, sensivelmente, e quando começámos a estudar este tema da desinformação, começámos a tentar, porque somos informáticos, como estava a dizer há pouco, começámos a tentar perceber como é que isto funciona, não é? O que é esta desinformação, como é que isto se pratica, quais são o conhecimento que há à volta desta área. E nesse trabalho inicial, portanto, propusemos um projeto europeu que é o IT Cyber, nós chamamos Intermediate Topics on Cybersecurity, que foi aprovado. É um projeto com Portugal, a Polónia e a Grécia, e, portanto, no âmbito deste projeto, um dos temas é precisamente a desinformação. Já agora, a propósito deste projeto, uma nota, um parênteses, a ver se não faço um parênteses muito longo, mas é assim, nós tivemos um projeto já há uns anos atrás portanto, era aqui em Portugal, com a Polónia e com a República Checa. É um projeto que se chamou Cybersecurity Fundamentals. Isto é a proposta de desinformação. E esse projeto Cybersecurity Fundamentals já terminou e está disponível para toda a gente no mundo em 4 línguas. Ou seja, uma plataforma online que está disponível em 4 línguas: inglês, português, polaco e checo. É uma plataforma de fundamentos de cibersegurança. Qualquer pessoa pode aceder àquela plataforma e depois aprender. Tirar dúvidas, não é? Aquilo é um curso com uma série de módulos. Não vou aqui estar a detalhar, porque se não for o parênteses fica grande demais, não é? Mas esse projeto fechou-se, Cybersecurity Fundamentals, e nós, a seguir esse do Fundamentos de Cibersegurança, propusemos outro projeto na sequência, que é o Tópicos Intermédios de Cibersegurança, que é este, Intermediate Topics on Cybersecurity, e que tem 4 módulos de formação. E a formação depois é muito dinâmica, tem jogos, tem uma série de... do ponto de vista pedagógico o primeiro está bem construído e o segundo vamos na mesma linha. Tem vídeos, portanto, e neste segundo projeto do IT Cyber temos 4 tópicos que são, portanto, a desinformação é um deles, é um tópico forte. Outro tópico são os ataques baseados em inteligência artificial. Depois temos outro tópico que é aquilo que nós temos responsabilidade, que é a regulação no ciberespaço, e temos ainda um 4º tópico que entendemos colocar no projeto, porque também são coisas que passam desapercebidas e que são importantíssimas, que é sobre os perfis de cibersegurança da ENISA, a Agência Europeia para a Cibersegurança, que é a ENISA. Definiu um conjunto de perfis de cibersegurança e nós colocamos neste projeto uma área de formação que é exatamente essa. Já agora, no dia 25 de junho, vamos ter aqui num workshop no IPBeja,
exatamente sobre esse tópico. Mas, portanto, esta área da desinformação, uma área que nós começámos a trabalhar, temos este projeto, e agora, no contexto deste conhecimento, nós estamos a tentar apreender este conhecimento sobre desinformação. Decidimos que esse tema iria ser o tema aqui do CIMSIC, e se observar o programa do CIMSIC, do primeiro dia do CIMSIC, sobre desinformação, temos 10 perspectivas de análise da desinformação. Ok? Então, quais são essas perspectivas? Portanto, no CIMSIC temos desde sempre, e iremos continuar a ter se Deus quiser, não é? Três sessões, uma sessão de abertura, assim mais alto nível, mais macro, depois uma sessão de tecnologias e depois uma sessão de direito. Ok? Então, nestas 3 sessões, na sessão de abertura, que é aquela de mais alto nível, vamos abordar a desinformação em 3 perspectivas. A perspectiva militar, a perspectiva dos serviços de informação e a perspectiva de investigação criminal. Ok? Quem é que vai falar sobre estas matérias? São pessoas muito conhecidas, até dos meios de comunicação social. Portanto, falar sobre, na perspectiva militar, vem o general Isidro Moraes Pereira, portanto, não tem nada a ver com a Ucrânia, nada disso, tem apenas a ver com o facto deste general ter estado, acho que foram 9 anos, a trabalhar nesta área no âmbito da NATO, e foi a pessoa que nos foi indicada como a pessoa mais por dentro destas matérias da desinformação. Conhece, não é? Exato. Portanto, essa é uma referência. A segunda referência é o Dr. Jorge Silva Carvalho, foi diretor do CIET, Serviço de Informações Estratégicas e da Defesa, também apareceu uma série de vezes na televisão, por causa de uma série de questões, e que é um profundo conhecedor desta matéria da desinformação no âmbito dos serviços de informação. E depois, no âmbito da perspectiva de investigação criminal, é o inspetor Rogério Bravo, que se reformou, também bastante conhecido, que é muito conhecido e que faz parte aqui do nosso laboratório. Foi uma das pessoas que nos apoiou logo desde o início, em 2009, quando nós dissemos que íamos ensinar a atacar sistemas, e toda a gente dizia que era um erro. Foi uma das primeiras pessoas a dizer que é esse o caminho para darmos consciência da defesa. Estamos totalmente alinhados em termos de abordagem, em termos de doutrina, e portanto vem aqui falar. Ele já está reformado, reformou-se como coordenador de investigação criminal da PJ, e vem aqui falar na perspectiva da desinformação, na perspectiva de investigação criminal. Depois, as outras 2 sessões, na sessão de tecnologias, vamos ter também 3 intervenções. Uma que é do Yorgos Papadorakis, que é um colega da Grécia, da Hellenic Mediterranean University, um colega que já está também quase na reforma e que trabalhou a vida inteira nesta área da inteligência artificial e também relacionando de certa forma com a comunicação e com a desinformação. E então, como ele faz parte deste projeto do ITSABR, ele vem falar sobre, na perspectiva ética da desinformação e as consequências que tem para a sociedade. Faço aqui uma nota importante, sublinhada e em bold, e aumentando o tamanho da letra, se fosse inscrito, que é o facto do CIMSIC deste ano não ser tão tecnologias como costuma ser. O CIMSIC deste ano interessa a todas as pessoas, porque este tema da desinformação interessa a todos. Nós começámos a trabalhar... São sessões abertas, não é? Mas com inscrições obrigatórias. Exato, é entrada livre e com gratuita. Sim, para nós controlarmos as presenças, já temos 190 e tal de inscritos, e por regra vêm sempre mais 20 ou 30 do que não têm inscritos, portanto... e então este tema da desinformação, que nós consideramos muito importante, aliás isto começou tudo na altura da eleição do Trump, começou a falar mais nisto. E, portanto, é um tema que não é só para o informático, não é só para o pessoal do direito, é para a população da comunicação e para as pessoas em geral que também têm que comunicar. Não é? E temos que conhecer o que é isto da desinformação. E perceber. Cada vez mais, ainda há bocado vi uma notícia na televisão sobre aquele ataque ao Olá Pai, Olá Mãe, né, que está sendo utilizado agora com o timbre da pessoa que, em vez de ter uma mensagem, é a voz da pessoa que está a pedir. Sim, porque a inteligência artificial já consegue imitar o próprio timbre da voz. Exato, capta o timbre e depois reproduz com o texto que nós quisermos. Portanto, essa ressalva do CIMSIC deste ano ser mais banda larga do que estritamente para tecnologias ou para direito. Na sessão tecnologias, além do Yorgos Papadorakis, que é um colega da Grécia, vamos ter também mais 2 apresentações ou comunicações, mais 2 perspectivas da desinformação. Uma delas, que é da Agnieszka Ozmola, que é uma colega que também está neste projeto, mas na perspectiva vai abordar a desinformação na perspectiva da psicologia e da linguística. Ou seja, de que forma é que as palavras utilizadas e as expressões utilizadas na desinformação nos podem influenciar mais ou menos. Isto tem muito a ver com outro tema que nós iremos abordar daqui por algum tempo, que são as emoções. Okay? As emoções e os sentimentos, que é aquilo o que nós processamos de imediato, ou melhor, aquilo que nós
captamos de imediato, e o processamento que fazemos disso, as emoções e os sentimentos, tem muito a ver, relaciona-se muito aqui com a desinformação. E, portanto, estas áreas, a multidisciplinaridade... Trabalhas a desinformação, trabalha as áreas mais básicas e óbvias da emoção, aquelas que são mais imediatas. O trigger, os interruptorzinhos. Exatamente, o que é mais imediato, aquilo que é mais fácil. Olha, agora sem querer dizer nada que não seja... Um rastilho, é como se fosse está ali pronto para ser ateado. Ia-lhe dar um exemplo, mas vou-lhe dar outro. Veja o exemplo do Trump nas eleições americanas. Não é? Quando levou o tiro, não é? Aquilo provocou um conjunto de emoções cujas consequências podem ter ou não influenciado a votação das pessoas. Portanto, este tipo de triggers, este tipo de interruptores que a gente pode provocar com desinformação ou não é? Porque o indivíduo levou um tiro, quer dizer, houve uma pessoa que morreu. Ainda não se percebeu se foi mesmo agora, assim, se alguém pediu. Exato, agora, qualquer evento que aconteça que numa fase em que as pessoas estão precisamente a decidir o que é que hão de fazer, se esse evento proporcionar ou der origem ali até de uma forma, sem nós percebermos que está a acontecer ali um interruptor dentro de nós, que é uma emoção que se ativa, pode levar a condicionar a nossa opinião. E, portanto, esta aqui, a Agnes Osmola, ela tem trabalhado nesta área, é uma rapariga nova, e vem cá falar nesta perspectiva da desinformação, na perspectiva da linguística e nos aspectos psicológicos. E depois, no painel das tecnologias, temos ainda a apresentação do Pedro Moreira. O Pedro Moreira é um colega aqui do Binet, já há uma série de anos. Ele tem trabalhado muito na parte do coding e da cibersegurança, e está agora a fazer, e o que ele vai apresentar aqui é o estado em que esse estudo está a decorrer. Está a fazer um estudo que começou com 1000 e tal artigos, depois foi com os critérios do processo científico foram sendo reduzidos, e está a fazer uma análise, está a fazer o estudo do estado da arte, das técnicas de combate à desinformação, agora sim na perspectiva das tecnologias. Ok? Portanto, o que o Pedro vai apresentar não é um trabalho fechado, né? O SimSeek é um evento de divulgação. Ele vai apresentar o estado em que está, o estudo que está a desenvolver no âmbito do conhecimento sobre as técnicas utilizadas para detectar e combater a desinformação no ciberespaço. Depois, na sessão de Direito, para fechar aqui a apresentação das perspectivas todas, na sessão de Direito tivemos aqui uma quebra, fica aqui já a notícia que não estávamos à espera, mas o Coriolano Camargo, que era a última pessoa que vinha cá falar, vinha falar na desinformação, na perspectiva do direito brasileiro. Ele acabou por nos comunicar à última hora que não consegue vir, e foi aqui, estamos a esta quebra. Mas, no entanto, vamos ter 3 comunicações. Uma que vai ser da colega Francesca Machio, que vem falar sobre a desinformação na perspectiva de um documento que é o European Media Freedom Act. Depois, uma outra abordagem à desinformação, agora na perspectiva do regulamento dos serviços digitais. E ainda uma outra fala, uma outra palestra sobre desinformação do nosso colega Macena, aqui do Politécnico, que é falar na desinformação na perspectiva do regulamento de inteligência artificial. Portanto, esta terceira sessão é só focada na área do direito. Já se fala muito hoje em dia, se tem que haver regulamentação para esta questão da inteligência artificial. Pois, exato. Isso é um tema também, sim, exato. Pertinente, muito sim, pertinente. Exatamente. E agora, de que forma é que isso se liga com a desinformação, é essa abordagem que vai fazer aqui o Macena. Mas já agora, não sei se... Isto é tudo sobre o SimSeek no primeiro dia. Porque o SimSeek é um evento de 2 dias. O primeiro dia é no auditório, que foi como isto começou, no auditório, palestras, neste caso sobre um tema que neste caso é a desinformação. Mas depois no segundo dia temos um ambiente completamente diferente. E uma iniciativa que tem tido cada vez mais adeptos de ano para ano. É verdade, é verdade. Estamos a falar dessa brincadeira, que não é brincadeira nenhuma. Da Casa do Crime. Da Casa do Crime. Exatamente. Portanto, este ano, no segundo dia, vamos ter, como sempre, a Casa do Crime. A Casa do Crime foi uma criação nossa. Cá está, novamente naquela perspectiva de ensinar a atacar para perceber como é que se defende. E fazendo as coisas, porque se nós queremos passar uma mensagem, se queremos ensinar alguma coisa, então como é que a gente faz? Podemos falar e as pessoas ouvem. Podemos falar e as pessoas ouvem e depois praticam. Podemos falar e as pessoas ouvem e depois praticam hands-on. E podemos falar e depois as pessoas praticam em casos reais. Okay? E o que nós vamos fazer aqui é um simulacro de situações reais de levantamento de prova em cibercrime. Portanto, levantamento de prova em local do crime, desculpa. Portanto, a Casa do Crime foi uma criação nossa que nós criamos há uma série de anos, está consolidada. Este ano vamos ter o SimSeek no dia 21 e 22 de maio em Beja, e vamos fazer uma edição do SimSeek em Kielce, na Polónia, na semana a seguir, na semana de 26 a 30. E vamos fazer o SimSeek na Polónia para quê? Nós vamos lá fazer já fizeram aqui. Exato, aqui os temas não é um SimSeek
com um auditório em que nós vamos falar. O que nós vamos fazer na Polónia é a Casa do Crime. Vamos replicar na Polónia a Casa do Crime. Porquê? Porque é um instituto onde nós vamos aqui em Kielce, que é uma universidade, que é a Lipinski University, que está muito relacionada com os polícias de lá da Polónia, e eles conheceram aqui o nosso evento e estão muito interessados. Nós vamos lá replicar a Casa do Crime. Como é que funciona a Casa do Crime? Funciona assim. Há 5 equipas, um conjunto de equipas, nós utilizamos 5, tem a ver aqui com a nossa dimensão de alunos. O que é que essas equipas fazem? Essas equipas vão a um espaço, que é a Casa do Crime, onde está uma mesa com 1 ou 2 indivíduos a fazer papel de hacker. E depois eles chegam lá e têm que fazer o quê? Têm que isolar o indivíduo, têm que fazer levantamento de prova em local do crime. Depois o indivíduo está instruído para dificultar a vida, de desligar o computador, e se desligar o computador, se a equipa for ali, é difícil detectar um IP, chumbola a disciplina, claro. Porque aquilo é feito no âmbito da avaliação de uma disciplina. Se desligar o computador, perde. Porquê? Porque quando um computador está ligado, consegue-se aceder à memória do computador e buscar passwords lá armazenadas. E então, se ele desligar o computador, essa informação vai-se. E depois tem, além de fazer levantamento de prova dentro do PC, depois escondemos naquele espaço da Casa do Crime uns telemóveis, temos até umas bombas com o relógio que depois apitam quando aquilo rebentaria, né? E aquilo é muito giro. E é um evento que tem tido cada vez mais pessoal interessado em participar. Essencialmente a defender. Exato. E depois quem faz a avaliação. Cenários hipotéticos, não é? Exato. E seguindo a cadeia de custódia de levantamento de prova em local do crime. E quem faz a avaliação da atividade são pessoas com muita experiência, nomeadamente o Vítor Agostinho e o Rogério Bravo, são ambos reformados da Polícia Judiciária e sabem toda a cadeia de custódia, e com isto os nossos alunos e quem pratica a Casa do Crime têm ali um conhecimento de facto, depois eles dizem o que é que correu mal, o que é que podia ter feito melhor. É um evento muito interessante. E ver como é que eles se vamos avaliar a segurança de quem participa num campeonato de jogos, quer na perspectiva do utilizador que está a jogar, quer na perspectiva do servidor que está servindo aqui. Qual é a última nota para fechar isto tudo do SimPsic, além disto do campeonato de jogos? É também uma prática que começamos há uns anos, que é aquilo que nós chamamos de atividades culturais e de lazer. E o ano passado tivemos ali no SimPsic uma primeira prova de vinhos com a Adega Cooperativa da Vidigueira, e durante a prova de vinhos tivemos danças asiáticas, tivemos uma bailarina asiática a dançar ali com o fogo e com as espadas e isso tudo. E este ano vamos também ter um evento. Ao fim e ao cabo, um lazer multicultural. Exato, é para fechar o dia, para fechar o SimPsic, vamos ter ali. Isto é no primeiro dia, a prova de vinhos é no final do primeiro dia. No final do primeiro dia, portanto, no segundo dia é a Casa do Crime, as 2 workshops e o campeonato de jogos. Agora, as atividades culturais e de lazer são no primeiro dia. Porquê? Porque há muita gente que só vê o primeiro dia e não vê o segundo. Então, no final do primeiro dia, depois daquele tempo todo ali intenso, com aquelas perspectivas todas da desinformação, temos a prova de vinhos. Este ano quem vai promover a prova de vinhos vai ser a Herdade da Popa. Uma questão de economia. Todas as terças-feiras na Voz da Planície. Um programa da responsabilidade do NERB para revelar boas práticas empresariais.